E chegamos aqui em Itaporanga. Aqui ó, o Frei Pacífico aqui ó, fundador da cidade, 1845. Pensa bem, Itaporanga tem aí 170 anos mais ou menos, 175. E olha só, abadia, tamanho dessa igreja, chama Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz. Grande, né? Vou ver se eu passo o drone aqui, ó, pra mostrar, porque ela vai daqui, vai pra lá. É um mosteiro. Mosteiro onde moram os monges. Depois a gente vai ali no Bosque dos Monges. Olha só. Que construção. Se eu não me engano, essa abadia, esse mosteiro é considerado o maior mosteiro que tem no Brasil. E dá pra ver que ele é grande mesmo. Tem aquele mosteiro de São Bento em São Paulo, mas a impressão que dá é que esse aqui é o dobro daquele lá. Olha, é bem grande mesmo. Vou ter que passar o drone aqui pra ver o tamanho que é isso aqui. A gente chegou aqui no Bosque dos Monges, mas tá fechado. Olha aí. E deve estar fechado já faz um tempo, porque esse cadeado aqui, ó, não tá com cara de que abre todo dia não. Ó. Vamos dar uma espiada aqui. Parece um cemitério. Né, bebê? É como se fosse um túmulo mesmo. Uns túmulos. Bom, tá como se fosse uma atração turística, né? Tem até a plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui preta, Bosque dos Monges. Mas está fechado. Enquanto o drone vai se ajeitando no ar, vamos falar aqui de Angelino de Oliveira, que foi o compositor da música Tristeza do Jeca, que virou até filme do Mazzaropi. Angelino de Oliveira nasceu aqui em Itaporanga. Então fica aí a nossa homenagem aí dele. É uma música bem melosa aí, que conta a história do sertão, né? Eita, tem andorinha aqui. Deixa eu subir mais o drone aqui. Tive que subir mais o drone, que as andorinhas tá querendo atacar aqui o drone. Mas é bem grande mesmo. E tem uma questão aqui que a gente dormiu aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Quer ver? Onde a gente dormiu, tava tendo uma quermesse aqui. E olha só. A van onde tá? Aqui a van, aqui no cantinho, ó. A gente dormiu na frente da igreja. Eu não sei o que aconteceu. A van aqui, ó. Olha eu sentado aqui também. Aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, que de manhãzinha, mas tocou esse sino aí. Mas tocou tanto esse sino. E o sino aqui é forte, hein? Já vamos aproveitar aqui, já vamos fazer um giro aqui na cidade. Tem uma torre bem pertinho da gente aqui, ó.
A cidade é bem pequenininha, eu acho que tem 14 mil habitantes. Parece que é tratamento de água aqui, né? É bem pequenininho mesmo. Ah, então vamos lá no mosteiro. A gente vai aqui no mosteiro. Vamos dar uma passadinha ali. O tamanho dessa obra. Vamos dar uma passada aqui, ó, por cima. E as andorinhas continuam seguindo a gente, hein? E já aproveitar lá e ali no bosque, que tava fechado, né? O bosque é aqui, ó. Opa, deu uma travadinha aqui. O bosque é aqui. Vamos passar na frente agora do mosteiro aqui. Olha só. Eita, andorinha. O tamanho disso aqui é grande, né? Olha. Dá uma afastadinha aqui pra pegar inteiro. Quem sabe a gente não faz uma capa dessa, né? Fica legal. Aí, ó, dá pra fazer uma capa aqui. Beleza, então vamos embora. Vou mostrar o sino aqui antes de ir embora, ó. Vou mostrar o sino aqui, ó, que ficou tocando aí hoje de manhã. Chegou a zunir o ouvido, que nós estávamos bem pertinho aqui, né? Se a andorinha não derrubar o drone, tá bom. Cadê? Ah, é coberto o sino. Deixa eu subir aqui, senão as andorinhas vai derrubar o drone. Beleza. Então vamos para outro lugar agora. Bom, como vocês viram no drone aí, a cidade é bem pequenininha. Então a gente tava ali, ó. Olha lá, dá pra ver um pouquinho a torre ali, né? Da igreja. E a gente parou nessa pracinha aqui. E olha que legal, chama Jardim do Mel. É um projeto que tem aqui, a prefeitura criou a Beleza Jataí. Aí tem várias casinhas, essas casinhas amarelas aqui, ó, é onde tem as abelhinhas. E as crianças vêm aqui para tirar o mel. Essa aqui parece que não tem nada. Mas são várias casinhas, né? E aqui tem bastante produtor de mel aqui no município. E aqui é como se fosse a praça central, né? Como se fosse não, aqui é a praça central, né? É o centro do município. E é legal isso aqui porque
aonde tem abelha, olha lá as abelhinhas, tudo lá. Não dá pra ver na câmera. Elas são bem pequenininhas. Eu já criei dessas abelhinhas aí com meu pai. Meu pai tinha uma caixinha que ele fazia. Quando a gente tirava o mel, esse mel ele é um dos mais gostosos. Ele tem um gosto mais ácido e não é tão doce igual da abelha, aquela amarelinha, né? Abelha Europa, chamada abelha Europa. E elas não tem ferrão. E é legal porque as crianças já aprendem a tirar o mel aí, ó. É, tem aqui, tem na outra. Ó, tem mais casinha ali, ó. E a criança já sai aí com uma profissão para ganhar dinheiro, apicultor. E esse aí é um dos mel mais caros que tem. Eu vou ver se a gente consegue achar aqui para comprar. Porque aqui, pelo que a gente tá vendo, tem bastante gente que cria essa abelha. E esse mel é muito bom mesmo. A gente tava lá na cidade de Manduri, a gente tentou achar o mel de Manduri, não conseguimos ainda. Agora vamos procurar o mel de Jataí, que Jataí também é o nome de uma cidade. Mas aqui tem mel na praça aqui, ó. Vamos ver se a gente acha para comprar. E a criançada, ó, já aproveitou para fazer um exercício, né? Ó, já fica fitness aí, ó. Os dois. Voltei aqui na abadia. Esqueci de gravar um negócio que tem aqui, ó. Como teve o evento aqui, ficou bem aqui na parte de trás, ó. Dessas tendas aqui, ó. Vamos ver. Ai. Aqui, ó. Caminho das Águas. Aqui termina o Caminho das Águas. Então a gente passou, eu acho que numas 4 cidades que tem o Caminho das Águas. E aqui é a última cidade do Caminho das Águas. A gente tentou achar alguém que produza esse mel, né, que a gente estava procurando ali, da Jataí, mas não achou não. Aí a gente vai tentar ir na aldeia indígena. Vamos ver se lá tá aberto. Quem nasce em Itaporanga aqui é itaporanguense. Então vamos lá na aldeia, porque Itaporanga é bem pequenininha. Aí não tem muita coisa para fazer, tem alguns lugares aqui, mas tá fechado. Olha o mirante que estão fazendo aqui, portal da cidade. Só não tem como subir ainda, tá fechado. Itaporanga, toda cidade começa com Ita, quer dizer pedra. E aqui a continuação Poranga, bonita. Então, se for levar aí na tradução tupi, Itaporanga é pedra bonita. Aqui, ó, tá bem, a gente tá bem na entrada dela aqui. Que pra nós agora tá sendo a saída. Olha lá, tem um letreiro ali, né? E aqui o portal da cidade. Se for ver esse portal aqui, ali tá o projeto do portal. Se for ver aqui, esse portal aqui é um dos mais bonitos que a gente já viu, hein? Bonito mesmo. A gente andou de uma ponta na outra aqui em Itaporanga e parece que a cidade ela é bem grandona, sabe? Não parece que só tem 14 mil habitantes. O porte da cidade aqui é grande. Legal, foi uma cidade legal que a gente visitou. Só tinha que ter um pouco mais de atrativo turístico, né? E nem parquinho para as crianças não tem também. E o turismo aqui é bem longe, as coisas aqui.
É tipo em fazenda, que tem o morro ali do... Ah, é o morro que tem um homem deitado assim, a silhueta, né? As montanhas formam um homem deitado. Eu não sei se o ângulo que eu vi não é um ângulo legal, mas eu não achei que parecia não. Eu já vi em outros lugares que tem... que dá pra ver bem nítido, né? Que parece uma pessoa deitada mesmo. Aqui eu não achei tão realista, vamos dizer assim, né? Mas a cidade é tranquila. É bem agitadona pelo tamanho, mas é uma cidade tranquila. Cidade pequena do interior, né? Chegamos aqui na aldeia Tecoaporã. Para quem assistiu o vídeo de Avaí, a gente teve a oportunidade de visitar a aldeia. Eu não gosto muito, porque, sei lá, eu acho uma invasão de privacidade, né? Coisa minha. Mas aqui o pessoal no Google tava falando que foi bem recebido e tal, e realmente, ele veio aqui, né? Falou que como hoje tá parado aqui, a gente podia andar aí, conhecer, tranquilo, que não tinha problema. Que tem pouca gente aqui hoje. Então é o que a gente vai fazer. Vamos dar uma voltinha. A gente vai ficar sozinho aqui. E conhecer um pouquinho aí. É uma pena que a gente não vai ouvir a história, né? Porque tem um cacique aqui que recebe, eu acho, as pessoas. Então a gente não vai poder ouvir um pouco da história dele, né? Que normalmente o cacique é o cabeça de tudo, é o que tem mais conhecimento, é o que já recebeu ensinamento e história dos caciques anterior. Então vai ficar aí uma falha. Mas tá bom. Vamos dar uma voltinha aqui. E aqui a gente vai entrar onde deve acontecer algum tipo de festa aqui também, né? Uma oca. É, deve ser onde acontece as festividades. Olha lá, ele tá indo embora. E olha a oca o jeito que é aqui. Uma fogueira. Deixa eu ver se... Ah, tá clarinho. Olha aqui, bebê, o arco e flecha deles aqui, ó. Do índiozinho, ó. Aqui é a casinha deles, ó. Um chocalho. E o arco, ó. Uma fibra. Parece um peixe aqui, né? E aqui é um tambor. Nossa, é um tambor de pele de animal mesmo, ó. Tem até um ninho de passarinho aqui. Nossa, que animal será que é esse que tem essa pele aqui, ó? Olha, é de pele mesmo, ó. Olha só a cor desse... Cavalo não pode ser, né? Olha o fogo. Olha o tatu, a casca do tatu aqui. Tartaruga, jabuti, casca de tatu. Pilão. Olha que legal. A palha amarradinha. Legal. Ó. Olha que bonito, cara. Coruja. A coruja aqui, bebê. O balaio, né? Os balaios. É uma casa... É uma casinha de taipa, né? Que é casa sagrada. Oiapiti Chuati.
Tá fechada a porta. Eu não sei não, mas eles devem usar essas casinhas aqui, né? No caso essa aqui, ó. Olha lá, ó. Tem fogueira aqui, ó. Tem... Em nome do Senhor Jesus. É, já foram. Aqui é o... Eu esqueci o nome do Frei... No início do vídeo de Itaporanga eu falei dele, que foi o fundador. E para você ver que tá ali em nome do Senhor Jesus, quer dizer que ele veio para catequizar, evangelizar os indígenas. O Brasil começou praticamente dessa forma, né? Primeira missa, São Paulo começou assim, com os jesuítas. A gente já tem vídeo ali. Então, para você ver que já tem um resultado aí eu vou pôr o nome dele aqui, do Frei que chegou para essa finalidade aqui em Itaporanga. Foi o fundador de Itaporanga, né? E é lógico, teria que ter um nome indígena na cidade, porque ele chegou para isso. Indígena tem em todo lugar aqui do Brasil, né? Aqui os indígenas já estão há muito, milhares de anos antes dos portugueses chegar. E aqui, ó, uma oca no centro, que deve ser uma oca de evento, né? E aqui tem umas barraquinhas. Deve ter algum tipo de festa aqui que deve ser aberto ao público, sei lá. É ruim não ter alguém pra contar a história aqui, né, mano? Porque a gente fica meio deduzindo que pode estar acontecendo, né? Porque a gente não tem conhecimento. É a primeira aldeia que a gente visita e ainda deixaram nós sozinhos aqui. O cara falou que tá todo mundo viajando e ele também já queimou o chão daqui, catou o carro dele e sumiu. E não tem ninguém mesmo. Tá todo mundo viajando mesmo. E olha aqui o jeito que era feito o telhado. Eu não sei que palha que é isso aqui não, ó. Mas será que não chove aqui dentro, não? Ah, deve ter umas goteirinhas, né? Porque tem abertura ali. Mas deve proteger bem. E é bem fresquinho, né, mano? É. Mais fresco do que em casa. É, mais fresco que uma casa mesmo. Apesar que aqui, né, é alto também. E é aberto em tudo, né? Mas é legal, é uma palha. Não sei do que é essa palha, não. Ó. É lógico, hoje que isso daqui é só uma demonstração do que era aí na época, né? Só uma demonstração mesmo. Itaporanga nasceu de uma sesmaria de fazendeiro, né? Sesmaria é quando o governo ele tá com uma terra perdida e vai alguém lá e compra o império lá, Dom Pedro I, II, loteia o lugar e um fazendeiro comprou aqui essa região e veio o fundador, né? E acabou formando aí a cidade de Itaporanga. Então ela nasceu praticamente de uma sesmaria. Então é isso aí, o vídeo de Itaporanga a gente encerra aqui na aldeia indígena. Uma voltinha aí de 10 minutos na aldeia. E até o próximo vídeo.